Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Luiz Felipe e hoje nós vamos estudar um conteúdo da matemática básica essencial para os cursos de graduação da área de exatas, principalmente para a engenharia, relações trigonométricas do triângulo retângulo. Este é um conteúdo muito útil na engenharia. A todo momento nós temos que utilizar, conceitos das relações trigonométricas no triângulo retângulo, seja para o estudo de vetores na física, no cálculo vetorial, decomposições vetoriais, seja no estudo do sistema de coordenadas curvilíneas, no conjunto dos números complexos. Então é um conteúdo muito importante. Para isso, primeiro nós vamos definir o que é o triângulo retângulo e os seus lados. Então nós temos aqui relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo com um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. Por isso ele é determinado ou definido como triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto, um ângulo de esquadro. E os outros dois ângulos, que aqui estou chamando de alfa e beta, são ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus. Então eu tenho o alfa, que é menor que 90, eu tenho o beta, que é menor que 90 graus, e tenho aqui este ângulo, no vértice A, que é um ângulo reto. Muito bem, no triângulo retângulo, nós temos as seguintes definições ou denominações para os lados. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então eu tenho um cateto AC e tenho um cateto AB, desta forma. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado do triângulo, é denominado de hipotenusa. Então, hipotenusa é esse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Muito bem. Agora, cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo, de referência. Então, se eu estou trabalhando com referência no ângulo agudo, ângulo alfa, eu tenho que esse cateto aqui é adjacente ao ângulo alfa. A palavra adjacente quer dizer ao lado de. Então, esse cateto é o cateto que está ao lado do ângulo alfa. E esse cateto, que eu estou chamando de Czinho, esse cateto é o cateto oposto ao ângulo alfa. No entanto, se nós estivermos tomando como referência este ângulo agudo, o ângulo beta, aí esse cateto agora passa a ser o cateto que está ao lado do ângulo, ou seja, cateto adjacente, enquanto este cateto Bzinho passa a ser o cateto oposto ao ângulo beta. Muito bem, já definidos os lados do triângulo retângulo, seria interessante nós começarmos de uma equação que todos já devem conhecer, que é o Teorema de Pitágoras. Pitágoras, discípulo de Tales de Mileto, demonstrou uma equação que relaciona os lados de qualquer triângulo retângulo, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado. Esta equação, muito utilizada, essa equação aqui, ela é fundamental para o estudo do triângulo retângulo, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C, ok? Bom, no triângulo retângulo, nós temos também relações entre os lados do triângulo, além do Teorema de Pitágoras. Então eu posso relacionar o cateto oposto com a hipotenusa, eu posso relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa, isso tomando o alfa como o ângulo de referência. Então, tomando o alfa, nós temos o seguinte: seno de alfa é nada mais é que a relação entre o lado Czinho, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, sobre a hipotenusa. Então eu tenho aqui C sobre a hipotenusa, que nós chamamos de A. Então a hipotenusa é A. Em relação a alfa eu tenho o cateto oposto Czinho. A relação entre as medidas dos lados
do cateto oposto com a hipotenusa, nós vamos chamar de seno de alfa. Essa é uma constante, né? Para esse triângulo, nós temos essa relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Mas podemos também relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa, o que nós vamos chamar de cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa será a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, que nós chamamos aqui de B sobre a hipotenusa, que é A. Ainda temos a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Posso relacionar esses dois lados do triângulo retângulo, né? Utilizando a tangente do ângulo alfa. Tangente vai ser a relação entre o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o C, sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa, que é B. Então, nós temos essas três equações, né, que relacionam os lados do triângulo retângulo. O seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, que é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer um primeiro exercício só para a gente sedimentar um pouquinho as relações métricas do triângulo retângulo que acabamos de estudar, né? Nesse exercício, foi dado o triângulo retângulo ABC, né? A hipotenusa 50 centímetros e pede-se para determinar os catetos X e Y. Percebam que foi dado também um ângulo agudo de 37 graus, onde o seno de 37 é 0,6 e cosseno de 37 é igual a 0,8. Então, foram dados esses dados. Para eu determinar o valor de X, perceba que X é o lado denominado cateto, aqui é o ângulo de 90 graus, é o cateto que está oposto ao ângulo de 37 graus. Logo, eu tenho seno de 37 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 50. Como o seno de 37 é 0,6, 0,6 igual a x sobre 50. Muito bem, se multiplicarmos 50 vezes 0,6, podemos encontrar o valor do cateto oposto. Então, eu vou ter 0,6 vezes 50, x é igual a 30 centímetros. Desta forma, obtemos o cateto oposto ao ângulo de 37. Agora, para obter o cateto adjacente ao ângulo de 37 graus, procedemos da seguinte maneira. Cosseno de 37 graus, o cosseno de 37 graus é igual ao cateto adjacente y sobre o valor ou a medida da hipotenusa, que é 50. Muito bem, como o cosseno de 37 foi dado e vale 0,8, nós podemos substituir o cosseno de 37 por 0,8 é igual a y sobre a hipotenusa, que é 50. Basta agora multiplicarmos 50 vezes 0,8 para obtermos o valor da medida do cateto adjacente ao ângulo de 37. 0,8 vezes 50, y é igual a 40 centímetros. Veja como é simples a utilização das relações métricas seno-cosseno, né? Num próximo exercício, veremos também a aplicação da tangente de um ângulo, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito bem, agora nós vamos ver um segundo problema relacionando os catetos, cateto oposto e cateto adjacente, a chamada tangente do ângulo agudo, no triângulo retângulo.
Então veja, vou gravar de novo essa volta assim. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver um segundo exercício relacionando os catetos, cateto oposto, cateto adjacente, a chamada tangente. Então veja, esse triângulo, né? Eu tenho aqui dois triângulos, esse triângulo ABC e tenho também o triângulo DBC. E eu quero determinar o valor desse cateto, esses dois triângulos são triângulos retângulos em B, eu quero determinar esse cateto do triângulo DBC, ou seja, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Cateto este que nós chamamos de Y. Perceba que para determinar esse cateto, né, eu tenho no triângulo menor o ângulo de 60, mas não tenho a medida da sua hipotenusa e nem do cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Contudo, foi dado no triângulo maior, ABC, o ângulo de 30 graus e o valor, a medida do cateto adjacente a este ângulo. Bom, podemos relacionar essa medida que foi dada, 300 centímetros, com essa medida do cateto oposto. X é um cateto oposto ao triângulo maior, aliás, oposto ao ângulo de 30 graus do triângulo maior e também é oposto, né, ao ângulo de 60 graus do triângulo menor. Então veja que há um lado comum aos dois triângulos. Bom, trabalhando com o triângulo maior ABC, eu posso dizer que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é X, sobre o cateto adjacente, né, que é 300 centímetros. Muito bem, já foi dado a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então podemos substituir a raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 300. Muito bem, agora fazendo uma multiplicação, porque aqui eu tenho uma proporção, e aí fazendo a multiplicação, né, dos meios e os extremos, eu tenho 3x igual a 300, que multiplica raiz de 3, logo x é igual a 300 dividido por 3, 300, raiz de 3 dividido por 3, eu determino x, 100, raiz de 3. Esse é o valor do cateto x, que é comum aos dois triângulos, triângulo ABC e triângulo DBC. Muito bem, com o valor de x, utilizando novamente a relação de tangente para o triângulo menor, eu tenho que a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, né? Nesse triângulo menor, o cateto oposto vale x e o cateto adjacente é y. Então fica o x nós já conhecemos, 100 raiz de 3 sobre o cateto adjacente, que é y. Como a tangente de 60 vale raiz de 3 e que foi dado, nós temos a raiz de 3 é igual a 100 raiz de 3 sobre y. Bom, agora basta multiplicarmos y vezes raiz de 3 é igual a 100 raiz de 3 e simplificando agora, dividindo o primeiro membro da equação e o segundo membro da equação por raiz de 3, nós temos o valor de y igual a 100 centímetros. Então aqui nós determinamos o valor dessa medida do cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, né? Usando tangente de 30 e usando tangente de 60.
Bom, agora faremos um exercício simples de aplicação das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu peguei um exemplo bastante simples, que é um gráfico com representação de um vetor no plano, um vetor F, que poderia ser um exercício sobre força, né? E onde nós temos que decompor esse vetor e achar suas componentes, né? Uma componente sobre o eixo X e uma componente sobre o eixo Y. Então perceba a importância do estudo das relações métricas do triângulo retângulo. Vamos ver esse exercício. Então aqui eu tenho, né, um vetor F e tenho o ângulo que esse vetor forma com o eixo X. E eu preciso determinar as componentes desse vetor F, ou seja, a projeção desse vetor sobre o eixo X, que nós vamos chamar aqui de Fx, e a componente desse vetor F sobre o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então eu tenho esta componente que eu vou chamar de Fy. Bom, como que nós vamos fazer para encontrar o valor da componente Fx e da componente Fy? Basta utilizarmos aqui as relações métricas que nós acabamos de estudar. Então percebam que aqui eu tenho um triângulo. Veja, eu tenho um triângulo retângulo, né, formado aqui com o eixo X, e eu tenho esse vetor F como sendo a hipotenusa, esse vetor Fx como sendo um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, e esta medida aqui como sendo o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é a medida de Fy. Perceba que eles são paralelos e possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Bom, para determinar o cateto adjacente num triângulo retângulo, né, adjacente a um ângulo dado, basta nós usarmos a relação do cosseno de 30 graus, que foi o ângulo dado. Cosseno de 30 é cateto adjacente, que é o f de x, sobre a hipotenusa f. Bom, para determinar o f de x, basta eu isolar o f de x multiplicando o f por cosseno de 30. F vezes o cosseno de 30 graus. Veja, se o valor desta força F, vamos supor que a força F tenha um valor de 60 newtons, né? O módulo, o tamanho dessa força seja de 60 newtons. Basta eu substituir o valor da força 60, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, que facilmente nós vamos encontrar o valor da componente Fx. 60 dividido por 2, simplificando, vai dar 30 raiz de 3 newtons. E aí encontramos o valor desta componente. Para encontrar o valor da componente Fy, perceba que Fy, né, tem a mesma medida desse cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Se eu quero saber a medida do cateto oposto a um ângulo dado, eu vou usar a relação de seno. Então eu tenho que o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vai ser o meu Fy, né, sobre a hipotenusa. Então, Fy sobre a hipotenusa, que é esse vetor força. Muito bem, para isolar o valor e determinar a componente Fy, basta eu multiplicar F vezes seno de 30. Então, Fy vai ser F vezes seno de 30 graus. Como nós consideramos o valor de F igual a 60 newtons, substituindo aqui, nós temos Fy igual a 60 vezes seno de 30, que é 1 sobre 2, e temos o valor da componente Fy
igual a 30 newtons. Bom, assim nós determinamos as componentes de um vetor f, né? A componente fx e a componente fy, apenas utilizando as relações métricas de triângulo retângulo. Então, como eu falei, é fundamental, né, que nós tenhamos essas competências, essas relações, né, métricas do triângulo retângulo, para que a gente possa aplicar em alguns conteúdos fundamentais. Bom, pessoal, agora para finalizar, vamos fazer uma questão muito simples de triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo onde os lados, o cateto 3 e outro cateto é 4, e a gente quer determinar o valor da hipotenusa, né? Esse é um exercício bastante simples, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Então, só para a gente recordar, né, eu tenho o triângulo ABC, um triângulo retângulo em A, eu tenho o cateto aqui, eu vou chamar de Bzinho, que é o lado oposto ao vértice B, aqui eu vou chamar de Czinho, que é o lado oposto ao vértice C, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual o Bzinho, que é 4, ao quadrado, mais o Czinho, que é 3, ao quadrado. Logo, A ao quadrado vai ser 16 mais 9, A ao quadrado é igual a 25, logo A é igual a raiz quadrada de 25. A hipotenusa vai ser igual a 5. Bom, aqui não foi dada unidade de medida, mas se utilizarmos 3 centímetros e 4 centímetros, podemos encontrar aqui 5 centímetros como a medida da hipotenusa desse triângulo. É uma questão bastante simples, mas que nos retoma lá, né, a equação, uma das mais importantes, que é o Teorema de Pitágoras. Pessoal, hoje nós vimos então as relações métricas de triângulo retângulo. Relações fundamentais. Nós vamos utilizar muito isso, né, na física, em qualquer área de exatas, principalmente na engenharia. Ok? Vimos que o seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e que a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. E ainda falamos do Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, até a próxima aula.